As chuvas e uma arca testemunharam o surgimento dos nefilins, gerados a partir da união de seres celestiais com mulheres terrenas. Esse acontecimento extraordinário, uma união que levou ao surgimento dos poderosos nefilins, preparou o cenário para um mundo à beira da decadência espiritual e moral. O livro de Mateus, especificamente o capítulo 24, versículos 37 a 39, aborda essa era de Noé, enfatizando um paralelo de advertência entre aqueles tempos e a segunda vinda. Mateus, capítulo 24, versículos 37 diz: Mas, assim como foram os dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porque assim como, nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Esse trecho das Escrituras tem sido objeto de muitas interpretações e debates entre teólogos e estudiosos da Bíblia. Ao analisar as diferentes interpretações dos teólogos bíblicos, cheguei à conclusão de que mais de uma delas, na verdade, várias interpretações, podem todas estar corretas. Várias dessas interpretações podem coexistir sem negar uma a outra ou tirar a validade de outra. Pessoalmente, acredito que várias dessas interpretações são verdadeiras. Neste sermão, apresentarei essas diferentes interpretações e também destacarei suas implicações para o mundo atual. Interpretação: a súbita chegada do julgamento. Esta interpretação traz consigo um profundo senso de urgência e um lembrete solene da natureza imprevisível da intervenção divina, estabelecendo paralelos entre os dias de Noé e o eventual retorno de Jesus. Isso ressalta o fato de que, apesar de serem previamente avisadas, a humanidade tem uma tendência a se tornar complacente, frequentemente se envolvendo na rotina e nos prazeres da vida cotidiana. Nos dias que antecederam o dilúvio, Noé era um farol de retidão, advertindo incansavelmente seus contemporâneos sobre a catástrofe iminente. Mas suas advertências caíram em ouvidos surdos. A sociedade da época estava profundamente enraizada em buscas mundanas e diversões, zombando das admoestações de Noé, considerando-o um alarmista ou até mesmo um louco. No entanto, quando as chuvas começaram e as águas subiram, suas risadas se transformaram em gritos de desespero, mas então já era tarde demais. Defensores dessa interpretação destacam que, ao ensinar sobre o fim dos tempos, Jesus se baseou nessa narrativa, indicando que a história tem uma maneira de se repetir. Assim como nos dias de Noé, haverá aqueles que ignoram os sinais, aqueles que optam por permanecer cegos para o julgamento iminente. O retorno de Cristo, assim como o dilúvio, será repentino, pegando muitos de surpresa. É um lembrete comovente de que a vigilância espiritual não é apenas recomendada, mas essencial, pois em um momento inesperado, a história mais uma vez testemunhará a manifestação inegável do julgamento divino. Interpretação 2. O aumento da atividade demoníaca. Esta interpretação se concentra no aumento dos nefilins. A narrativa de Gênesis, capítulo 6, versículos 1 a 4, serve como um lembrete marcante de um mundo dominado pela maldade, a ponto de justificar uma intervenção divina em escala sem precedentes. O envolvimento dos filhos de Deus com mulheres humanas e o subsequente surgimento dos Nefilins tem sido tema de intenso debate e estudo entre teólogos e estudiosos bíblicos por séculos. O próprio conceito de que seres celestiais ou entidades espirituais poderiam interferir diretamente nos assuntos humanos, resultando no nascimento de uma raça híbrida, é tão intrigante quanto alarmante. Defensores dessa interpretação argumentam que, assim como nos dias de Noé, a presença de forças demoníacas ou malignas pode estar aumentando nos tempos atuais, apontando para uma possível correlação entre os eventos passados e o estado espiritual do mundo contemporâneo. Aqueles que defendem essa interpretação destacam que o relato do surgimento dos Nefilins não serve apenas como um registro histórico, mas pode conter nuances proféticas sobre o estado do mundo que antecede intervenções divinas significativas, como o retorno de Cristo. Assim como o mundo pré-diluviano testemunhou um aumento na atividade sobrenatural e no mal, alguns argumentam que os tempos finais experimentarão um aumento semelhante nas influências e ações demoníacas.
Outros trechos das Escrituras que apoiam essa interpretação também falam de um aumento na atividade sobrenatural e no mal nos últimos dias. Por exemplo, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, declara: "O Espírito diz expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios." A verdade é que, atualmente, na Terra e em nossa nação, estamos testemunhando o mundo espiritual afetando este mundo como nunca antes. Há uma clara e visível manifestação do poder demoníaco sendo derramado sobre a Terra. Há espíritos demoníacos reais atuando neste mundo, presentes em diferentes instituições, estabelecimentos e até em alguns programas de TV e filmes. Está presente na música como nunca antes. Você já notou uma mudança na música moderna? A música secular moderna está cada vez mais impulsionada por influências demoníacas do que nunca. Os shows de premiação, praticamente, realizam rituais satânicos no palco, diante do mundo, para ver. Isso não é acidental. Até mesmo músicos estão abraçando espíritos e poderes demoníacos. Em nenhum lugar na Bíblia somos informados de que as operações dos espíritos demoníacos deixaram de existir. Lembro-me de uma ocasião em que um ministro pregava sobre o aumento da atividade demoníaca. E ele falou sobre como, após pregar um sermão sobre esse assunto, um policial se aproximou dele. O policial disse: "Pastor, o que você está dizendo é verdade. Sou policial. E as coisas que vejo durante o serviço são incríveis. Sou o primeiro a responder às emergências. E algumas das coisas que testemunhei e algumas das situações que encontrei só podem ser explicadas pelo fato de que um espírito demoníaco estava envolvido. Vi objetos se moverem literalmente quando não havia ninguém para movê-los. Vi pessoas fazerem coisas com seus corpos que desafiam as leis da física. Há muitas coisas estranhas acontecendo neste mundo. Durante os dias de Noé, os seres espirituais tinham influência no mundo naquela época e deram origem aos Nefilins. O mundo dos Nefilins era caracterizado por decadência espiritual e degradação moral. Sua presença pode ter acelerado ainda mais esse declínio com suas ações e as culturas que influenciaram, afastando a humanidade ainda mais de Deus. Em nossa era contemporânea, não se pode ignorar os diversos sinais e manifestações de uma guerra espiritual intensificada. Relatos de possessões demoníacas, batalhas espirituais intensas e a influência pervasiva de entidades espirituais negativas na cultura popular parecem ecoar o ambiente pré-diluviano. Interpretação 3. A comparação histórica literal. Essa perspectiva está fundamentada na crença de que Jesus, em sua profunda sabedoria, estava iluminando os paralelos entre duas épocas significativas da história humana. No entanto, no meio deste cenário sombrio, há um lampejo de esperança. Assim como Noé se destacou como um farol de retidão, um remanescente persistirá nos últimos tempos, mantendo a fé e a retidão. São essas pessoas que, contra a corrente da cultura popular e das normas sociais, permanecerão firmes em seu compromisso com Deus, servindo como testemunhas vivas de sua graça e amor duradouros. Ao traçar esses paralelos, Jesus não oferece apenas um aviso, mas também um convite para fazer parte desse remanescente fiel, instando a humanidade a buscar refúgio nele antes que as tempestades do julgamento cheguem. Interpretação 4. A normalidade social. Essa interpretação argumenta que o Senhor comparou sua segunda vinda aos dias de Noé para nos dar uma ideia do que esperar. Jesus explicou que a vida continuaria com suas rotinas usuais, como comer, beber, casar e dar em casamento. Embora essas atividades possam parecer comuns, precisamos aprofundar sua compreensão e entender o que isso significa para nossa jornada com Deus. Essa interpretação acredita que, quando Jesus falou sobre a vida seguindo como era nos dias de Noé, ele estava enfatizando o conceito de que tudo continuaria normal naquela época. As pessoas prosseguiam com suas rotinas diárias, concentradas nos assuntos normais da vida, alheias ao julgamento iminente que estava prestes a acontecer. O mundo de Noé era caracterizado pela decadência moral, onde a humanidade havia se afastado muito do projeto original de seu Criador. As Escrituras pintam uma imagem vívida dessa era, detalhando um mundo imerso na maldade, onde cada pensamento do coração humano era continuamente maligno. A violência não era apenas uma ocorrência ocasional, mas estava entranhada na vida cotidiana. A terra estava cheia de corrupção, e a tristeza de Deus por sua criação era palpável.
Avançando para as profecias sobre o fim dos tempos, os paralelos se tornam claramente evidentes. Assim como nos dias de Noé, os últimos dias testemunharão um aumento exponencial na decadência moral. Você não pode ver isso acontecendo diante de seus próprios olhos? A santidade da vida, a sacralidade do casamento e satisfazer a autoindulgência, a decepção e uma desconsideração abrangente por Deus Todo-Poderoso. No entanto, além do declínio moral, essa interpretação também destaca a apatia espiritual que acompanhará a sociedade, assim como nos tempos de Noé, quando a maioria ignorou as advertências divinas e continuou em seus caminhos, alheia ao julgamento iminente. Nos tempos finais, a humanidade em grande parte desconsiderará o chamado Redentor de Deus. Muitos estarão consumidos pelas buscas por prazeres mundanos, sem prestar atenção às vozes proféticas que ecoam as verdades das Escrituras. O mundo funcionava, e refeições eram compartilhadas, como se nada estivesse errado. Isso nos lembra de forma comovente que a aparência de normalidade pode ser enganadora, nos levando à complacência e nos cegando para a realidade de nossa condição espiritual. E nosso mundo está cheio de pessoas assim, pessoas espiritualmente cegas, inconscientes de sua necessidade desesperada por um Salvador. Elas levam vidas normais, fazendo caminhadas, aproveitando a paisagem, indo a encontros com seus interesses amorosos, indo ao cinema para assistir a um filme que esperaram meses para ser lançado, apaixonando-se pela primeira vez pela pessoa dos seus sonhos, indo à academia, se exercitando e vendo seus corpos se transformarem, comprando carros novos, celebrando ocasiões, sem saber que o julgamento está chegando, sem saber o quão rapidamente o julgamento está se aproximando. No entanto, elas continuam vivendo vidas normais, espiritualmente cegas, sem perceberem. Essa cegueira espiritual os impedia de reconhecer a necessidade desesperada de arrependimento e reconciliação com Deus. Essa interpretação acredita que quando Jesus falou sobre a vida continuando como era nos dias de Noé, ele enfatizava a ideia de que tudo continuaria normal. Em um momento inesperado, a história mais uma vez testemunhará a inegável manifestação do julgamento divino. As interpretações do capítulo 24 de Mateus, versículos 37 a 39, revelam insights sobre a jornada espiritual da humanidade e suas escolhas cruciais. As visões variam desde a ênfase no julgamento súbito até a exploração da decadência espiritual devido a influências demoníacas, bem como paralelos históricos e os perigos da complacência na rotina. Cada perspectiva complementa as outras, formando uma compreensão multifacetada. Aceitar uma interpretação não diminui as outras. Múltiplas verdades podem coexistir, iluminando várias facetas das Escrituras. Para os crentes, o desafio é manter discernimento e receptividade às diversas mensagens de Deus. Essas interpretações destacam a profundidade das Escrituras, incentivando-nos a nos conectar mais profundamente com o divino. Diante da força dessas diferentes interpretações, em qual ou quais você acredita serem corretas? Comente abaixo.